Tânia, para 7 de Sivan, vamos começar o primeiro capítulo do Igeret Teshuvah, da carta do Alter Rebbe, modo de falar, da explicação sobre a Teshuvah. São 12 capítulos novamente, uma explicação muito inovadora sobre todo o processo da Teshuvah. Vamos lá. Tânia, estudamos no final de Yomá, do tratado de Yomá, Shloshach Elokeika, para 3 tipos de perdão, 3 tipos de pecado, que fica mais fácil ou mais difícil fazer Teshuvah com cada um deles. Quer dizer, você tem um processo de perdão junto com ativar com arrependimento. A vara mitzvah é o primeiro tipo, a pessoa transgrediu uma mitzvah ativa. Deus mandou fazer, a pessoa não fez. E ela fez teshuvah, se arrependeu e agora ela quer fazer o correto. Ei, nosas me chame, não sai de lá até que perdoem para ele. Quer dizer, o perdão é muito rápido. Segunda opção, segundo tipo, se a pessoa ela transgrediu uma proibição da Torá, a Torá proibiu fazer aquilo, a pessoa foi lá e fez, e ela fez teshuvah. Então, teshuvah, tolá, teshuvah, ela deixa pendente o assunto, ainda não termina, só arrependimento não é suficiente, e o Yom Kippur perdoa e libera o assunto totalmente. Agora, o Admor Zaken entra num parênteses aqui, você pode entender dessa diferença, que é a mitzvah ativa, se a pessoa faz teshuvah na hora, ela é perdoada na hora. E a mitzvah passiva, quando Deus proíbe fazer uma coisa, a pessoa fez errado, então precisa de Yom Kippur também para perdoar. Daí você pode tirar uma conclusão errada, que as mitzvot ativas são menos importantes do que as proibições da Torá. Então explica o Admor Zaken, por mais que em relação a cumprir a mitzvah ativa, ela é tão grande que às vezes a gente empurra uma proibição da Torá para poder cumprir uma mitzvah ativa. Então não é que ela é menos importante. Então por que para fazer teshuvah é mais fácil da mitzvah ativa? Então ele explica que através de fazer a mitzvah ativa, você está trazendo uma luz nos mundos elevados, da luz de Hashem, da luz infinita de Hashem, algo que não tem como compensar, vamos chamar assim, nem com uma teshuvah eu me arrependi, mas se eu não falei o Shema, por exemplo, não coloquei o tefilim num dia, eu não tenho como voltar atrás nesse dia, aquele dia eu não coloquei tefilim, então mesmo que a pessoa fez teshuvah, aquela luz daquele dia ele não trouxe. Existe uma explicação que diz que numa teshuvah mais profunda até isso pode ser resolvido, mas de maneira geral não tem como. Então, por isso que uma mitzvah ativa é tão importante, a ponto de a gente empurrar às vezes uma proibição para poder cumprir a mitzvah ativa. É como está escrito que os 248 mitzvot são comparados com 248 órgãos de Deus, quer dizer, como um órgão, órgãos do rei, órgãos de Deus. O órgão é uma emanação de vitalidade. A alma ela tem a força da visão, mas através que eu tenho o olho, essa força ela vem à tona. E essa luz que ele traz nos mundos também traz sobre a sua alma. Como a gente fala na Brahá das mitzvot, achei que deixando a mitzvot, Deus nos santificou com essas mitzvot. Quando eu coloco o tefilim, eu trago uma luz sobre mim, e isso, se eu deixar de fazer, é muito ruim. Mas mesmo assim, em relação a teshuvah, né, por mais que perdoam para ele o castigo, por ele ter ido contra Deus e não ter feito a ordem do rei, né, isso que a gente está falando que parece que é uma teshuvah mais fácil, né, parece que é mais simples, diz o Admor Zaken, mas não pensa que é mais simples que pode desleixar. A luz falta. Né? A luz faltou, se a pessoa não colocou o tefilim, faltou aquela luz. Como a Guimarães diz, um erro, um estrago que não dá para consertar, é aquela pessoa que não falou Shema da noite, por exemplo. Passou o dia, passou teshuvah, mas aquele Shema daquela noite perdeu. Por mais que agora ele vai se cuidar de falar o Shema de noite, de manhã, tudo direitinho, a teshuvah não vai adiantar para o que ele cancelou aquela vez. Então, por isso que não pensa que é menos, que é mais tranquilo, que é mais de boa se a pessoa transgredir a mitzvah ativa. De novo, está explicado que se a pessoa faz uma teshuvah muito profunda, ela consegue até preencher essa luz que faltou. Mas é uma coisa mais difícil. Agora, a pessoa que ela transgride uma proibição, então o mal que foi feito na alma dela, o defeito que ela causou lá na fonte da alma é muito forte. Como está escrito, que tem as vestimentas das 10 sefirot do mundo de Asiá, que com isso as almas elas conseguem decolar, vamos chamar assim. Então, isso é defeituado, fica problemático quando a pessoa faz um pecado. Por isso que não tem perdão para a alma, nem lá em cima, até chegar no Yom Kippur. Chega Yom Kippur, aí, a teshuvah deixa pendente, chega Yom Kippur, e aí perdoa realmente o Tashito, que quando chegar Yom Kippur, o Hashem vai perdoar, Lifnei Hashem Titharu, perante Deus, quer dizer, é um nível muito elevado. Então, por isso, de novo, não devemos aprender daqui nenhuma leniência em relação à mitzvah ativa, de cumprir alguma mitzvah, principalmente o estudo de Torá. Como a Guimarães fala que Deus abriu mão de idolatria e outras coisas, por mais que são pecados muito sérios, né, que merecem pena de morte, Deus não abriu mão sobre cancelar o estudo de Torá.
Então você vê que não tem isso. Na hora de cumprir, os dois são importantes. Continuando a frase da Guemará, a terceira classe de mitzvot, se a pessoa faz pecados, não só que são proibições da Torá, mas também são pecados que tem caret, que a alma é banida, modo de falar, ou morte pelo Beidin, pecados que a pena deles é a pena de morte. Então, a Teshuvá e o Yom Kippur vão deixar pendente o assunto. E os sofrimentos vão terminar a limpeza, terminar aquela esfregada, né, para perdoar a pessoa. A palavra memarquim quer dizer terminar, o Gonzaga explica o que quer dizer, no sentido de esfregar e limpar a alma. O que quer dizer o perdão? O que é um castigo? Deus não se troca com a gente. O perdão é lavar a sujeira do pecado. Então, como um pecado é mais sério, não basta só uma lavadinha, tem que ter uma esfregada maior, então precisa de sofrimentos. Não basta só ter chuva e Yom Kippur, tem que ter sofrimentos que nem sempre precisa ser sofrimentos horríveis, mas tem que ter um pouquinho, pelo menos, para limpar esse pecado. Shnimaru, Pakatiba, Sheve Picham, Ben Geim Avanam. Deus falou no Pasuk, eu vou lembrar e cobrar com a vara o pecado de vocês, e com lepra, com doenças, o pecado de vocês. Ou seja, tem que ter, às vezes, o sofrimento para terminar o perdão. Até aqui é a linguagem da Braita. Então, de manhã, eu vou explicar uma inovação muito grande sobre o processo da Teshuvá.